Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal para a apresentação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Meu nome é Júlia Ornelas, sou especialista de relações com investidores da Login e serei a anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da Login, Márcio Arani, pelo diretor financeiro de RI, Pascoal Gomes, pelo diretor de atendimento, Felipe Gurgel, e pelo diretor de terminais, Wilson Rubio. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre e do ano. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder as perguntas que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o arquivo do release, nas versões português e inglês, já estão disponíveis na seção central de resultados do website de RI da companhia. Mas vamos compartilhar a apresentação em português aqui pelo próprio Zoom. Além das salas disponíveis nos idiomas português e inglês, temos aqui também a nossa intérprete de Libras durante todo o evento. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e logo em seguida da apresentação será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Informo que este webinar está sendo gravado e ficará disponível também no website de RI da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração, com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos avisos legais, gostaria de passar a palavra ao Márcio Arani, diretor-presidente da Login, para que ele possa iniciar os seus comentários. Obrigado, Júlia. Boa tarde a todos. Sou Márcio Arani, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre e ao ano de 2021 da Login Logística Intermodal. Vamos iniciar nossa apresentação no slide 3, repassando as principais realizações do nosso plano estratégico. E, na sequência, passaremos à apresentação dos resultados. Nossas ações estratégicas estão estruturadas em 4 pilares: navegação, terminais e soluções logísticas, estrutura de capital e gestão corporativa. No nosso negócio de navegação, os principais destaques são recorde histórico anual de ROL desde o início da operação, recorde histórico anual de EBITDA, prêmio de inovação 2020 da Electrolux pelo modelo de atendimento ao cliente que a Login implementou, maior utilização da plataforma LogAI pelos clientes ao longo deste ano. Já no TVV e nas soluções logísticas, os principais destaques são recorde histórico anual de ROL e EBITDA do terminal desde o início de sua operação, maior volume anual de contêineres e carga geral desde 2012 e a conclusão da primeira fase do projeto de expansão do TVV. No pilar de estrutura de capital, as realizações mais relevantes foram a aprovação da 4ª emissão de debêntures de 340 milhões, a implementação do Head Account, a liquidação integral da primeira emissão de debêntures do TVV e a quitação antecipada da 2ª emissão de debêntures da companhia. Já no pilar gestão corporativa, 4º e último, destacamos a liquidação da OPA, onde a SAS, subsidiária da MSC, passou a ser a efetiva titular de 67% das ações ordinárias da Login, nesse caso, um evento subsequente. Celebração do contrato para aquisição da Tecmar Transportes pela companhia, certificação da Login pela Great Place to Work Brasil como um ótimo lugar para se trabalhar, além de outras iniciativas do nosso plano de sustentabilidade. A seguir, a nossa equipe apresentará os resultados deste trimestre do ano, iniciando pelo nosso CFO, Pascoal Gomes.
Márcio, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco aqui na nossa teleconferência de resultados. Bom, começo com os destaques do ano de 2021, né? A gente teve um ano excelente para a Login, um ano de crescimentos muito fortes, muito robustos e consistentes, começando pela nossa receita líquida no ano, né, que variou 24% contra o mesmo período do ano anterior, atingindo quase 1,4 bi. Nosso EBITDA apresentou forte crescimento de 18,2%, atingindo aí 365 milhões de reais, e a margem com uma pequena queda, que eu aproveito para explicar, queda de margem EBITDA e de EBITDA no quarto trimestre desse ano, né, decorrente de alguns efeitos de negócio, como, por exemplo, uma maior participação das nossas linhas, né, de Feeder e Mercosul, que, na média, possuem margens de contribuição inferiores à cabotagem, embora tenham excelentes margens de contribuição, assim como um aumento de carga geral bastante relevante no TVV, que também tem margem de contribuição, né, abaixo da margem do negócio de movimentação de containers. Junto com isso, a gente teve alguns efeitos não recorrentes positivos no quarto TRI de 2020 e outros, né, negativos no quarto TRI de 2021, que eu, mais para frente, num próximo slide, mostro para vocês. Mas a nossa receita líquida, ela no trimestre também apresentou um desempenho super forte, né, crescendo mais de 20% e alcançando aí quase 400 milhões de reais, tá bom? Fora isso, um outro efeito de negócio que ajuda a explicar essa queda, né, de margem EBITDA, principalmente no último trimestre do ano, é um aumento dos nossos negócios de movimentação de veículos, né, que a gente chama de carga ro-ro, que tem margem aí bastante inferior em relação às demais linhas de negócio. No próximo slide, a gente aqui apresenta, né, esse crescimento de fato muito forte, né, tanto na receita líquida da companhia, que cresce 24%, né, quando vocês comparam aqui com o ano de 2020, e deixando para trás, né, o mesmo trimestre pré-pandemia, lá o quarto tri de 2019, assim, de muito, né, um crescimento aí de mais de 46%. O EBITDA ele cresce 18%, né, na comparação com 2020. Vejam que, né, uma crescente aqui de resultados de EBITDA ao longo dos trimestres, né? No trimestre passado, de novo, né, alguns efeitos não recorrentes que justificam essa queda entre os trimestres, e a margem, né, ou seja, principalmente com essa retomada dos negócios de ro-ro, caindo também um pouco no último trimestre desse ano. Mas acho que a grande notícia aqui é que não só a gente deixou, né, o pré-pandemia muito para trás, como mesmo ao longo da pandemia, a gente apresentou resultados crescentes e consistentes. Agora, avançando para o próximo slide, a gente trouxe aqui uma comparação, né, desde janeiro de 2019, antes da gente fazer o follow-on, que foi feito ali no final do ano de 2019, da comparação, da variação da nossa ação, né, da LogN3, contra o principal índice da Bolsa Brasileira, né, o Ibovespa. Fica claro aqui, né, que desde o follow-on, onde a gente se comprometeu com o mercado a entregar uma estratégia, né, que foi pactuada ali com o mercado naquele momento, a nossa ação ela teve uma variação, né, entre picos e vales aqui de 11 a 20 reais aproximadamente, né, um preço ali no follow-on de 20,23, né, próximo a 20,23, logo na sequência. Depois uma queda por causa da pandemia, atingindo ali, né, um vale na casa de 11 reais, e se comportou até antes do recebimento da carta da SAS/MSC, né, para aquisição do nosso controle, né, nesse patamar até 20 reais. Né? Ali, antes do recebimento da carta, a ação estava tradando
próximo a R$15, ou seja, o preço, né, da OPA sugerido ali pela própria MSC naquele momento tinha um ágio, né, muito relevante em relação ao preço de tela da companhia. A ação respondeu, então, na sequência, né, e ficou tradando ali entre R$20, né, e R$23 aproximadamente, até atingir os 25 na OPA, né, ou seja, a OPA foi liquidada com esse preço de 25, eu falo mais para frente com detalhes disso, e a partir dali, embora uma queda ali logo na sequência da OPA, a ação respondeu super bem, se estabilizando nesse patamar entre 25 e 26. Tá? Eu acho que aqui é importante a principal mensagem e desse descolamento, né, com o principal índice da Bolsa Brasileira, de que a Login ela vem performando muito bem, né, e performou muito bem mesmo durante a pandemia. Agora, avançando para o próximo slide, o grande destaque aqui é uma menor variação cambial, tá? É fruto de uma estratégia de hedge accounting que a gente implementou, né, a partir de março desse ano. Então, uma variação cambial que não tem efeito caixa, né? Ela não é realizada por caixa, é decorrente de uma posição de um endividamento em dólares que a gente tem com o BNDES. Né? O câmbio, logicamente, né, ele variou menos na comparação com o ano anterior, mas esse resultado, né, ele teve aqui um recuo, né, de quase 30%, 29,7%, contribuindo bastante para a nossa última linha, né, a linha de lucro prejuízo líquido, onde a gente registrou, né, a melhor marca da Login aqui desde a sua história, né, um lucro líquido de aproximadamente R$100 milhões, quase 7,5 vezes melhor do que o mesmo período em 2020. Né? E, mais uma vez, essa queda, né, entre os trimestres, né, ou seja, foi até reportada hoje aí por alguns canais de comunicação, ela é muito decorrente da própria variação cambial. Se vocês olharem no primeiro gráfico, né, vejam que tem ali R$43 milhões, né, de variação cambial positiva, né, mas, mais uma vez, sem efeito caixa, contra uma variação cambial negativa no mesmo trimestre desse ano, de 7. Né? Só aí a gente está falando de R$50 milhões nessa variação, fora aproximadamente, né, R$25 milhões de uma liquidação antecipada que a gente fez da segunda emissão de debêntures da companhia, que ficou cara para a Login, os padrões de crédito da Login. Então, a gente, quando matou essa dívida, antecipou o serviço dessa dívida, né, para o D0 ali, e incrementou com isso o nosso resultado financeiro, né? Piorou ele no caso. Então, mas é um efeito não recorrente, né, que justifica um pouco essa variação entre os trimestres. Né? Estou falando aqui dos 133 milhões de lucro que a gente registrou no quarto tri de 2020, contra um lucro também de 21 milhões que a gente registrou no mesmo trimestre de 2021. Tá? Agora, avançando para o próximo slide, eu passo a palavra para o nosso diretor de atendimento, Felipe Gurgel, que está representando aqui a nossa área comercial. Obrigado. Obrigado, Pascoal. Como o Pascoal mencionou, estou aqui representando o nosso diretor comercial de navegação costeira, Maurício Alvarenga. Antes de iniciar os destaques do quarto TRI, gostaria de ressaltar o atingimento de importantes recordes na navegação costeira em 2021. Atingimos o maior volume de contêineres transportados, com 425 mil TEUs, 15% acima de 2020. Alcançamos a ROL de pouco mais de R$1 bilhão na navegação costeira no ano de 2021, 21,4% acima de 2020. E realizamos um EBIT de R$301,5 milhões, 11,4% de aumento em relação a 2020. Entrando nos números do quarto TRI de 2021, a ROL do período foi de R$309 milhões, 18,7% acima do mesmo período do ano anterior, tendo como destaque a ROL de feeder, que registrou aumento de 43%. Destaque também para o aumento de 2% no volume transportado no quarto TRI. Entretanto, este volume veio com um mix de carga diferente do quarto TRI de 2020, tendo sido alavancado pelo volume de feeder e Mercosul e uma redução no volume de cabotagem, ocasionada basicamente pela parada para manutenção não programada de um dos nossos navios,
gerando perda de capacidade neste trimestre. Já na navegação ro-ro, tivemos um aumento de 35% na receita do quarto TRI e 59% se comparada à do ano de 2020, ocasionada pelo aumento de volume, concentrado em sua maior parte nas importações brasileiras. No quarto TRI de 2021, a combinação de um menor volume de cabotagem, explicado pela menor capacidade operacional na navegação de contêineres, e o maior volume na operação de veículos, resultaram pontualmente em uma margem EBITDA da navegação de 29,5%, 5 pontos percentuais inferior à do quarto TRI de 2020, e um EBITDA de 91,3 milhões, em linha com o do mesmo período do ano anterior. Para finalizar, gostaria de parabenizar todo o time Login pelos resultados alcançados. Foi um ano de grandes desafios, mas principalmente muitas conquistas que demonstraram muita resiliência do nosso time. Fechamos o ano muito confiante de realizarmos um ano de 2022 ainda melhor. Agradeço a participação de todos nesta conferência e agora passo a palavra para o Wilson Rulli, nosso diretor de terminais. Obrigado, Gurgel. Bom dia a todo mundo que está participando dessa conferência com a gente mais uma vez. Prazer aqui reportar os resultados de 2021 referente à operação do TVV, o terminal de Vila Velha. Vou repassar alguns destaques, né, do ano e do trimestre, né, e detalhar um pouco mais o que o próprio Arani já comentou no início da nossa apresentação. Inicialmente, né, queria comentar sobre as receitas líquidas, né. No último trimestre, a gente atingiu o patamar aí de 69 milhões de reais. Com isso, né, a gente conclui o ano com 265 milhões de reais em receitas geradas, né, através dessa operação. Crescimento aí de 34% frente ao ano anterior. Então, isso leva o TVV a ter tido o melhor ano aí do ponto de vista de receitas desde o início da sua operação. Já o EBITDA, a gente atingiu um montante de 28 milhões no quarto TRI, que levou o ano a um fechamento de 119 milhões de reais, também melhor ano da história do TVV desde o início da operação, crescimento de 22%, quando a gente compara aí ano contra ano, resultado super expressivo aí, um feito histórico para essa operação. Além disso, né, passando para os volumes operacionalizados aí nesse terminal, né, os volumes de contêineres, apesar da queda no último TRI do ano passado, fecha um ano com um crescimento de 4%, né, um total de 184 mil contêineres, um número também bastante expressivo, um dos melhores resultados de movimentação de contêineres da história do terminal. E no volume de carga geral, um resultado surpreendente no último TRI, 250 mil toneladas, né, quase 120% a mais, né, comparando ano contra ano, e 811 mil toneladas, concluindo o ano com 60% de crescimento em volume de carga geral. Detalhando um pouco mais essas questões de volumes, né, a gente enfrentou um ano muito positivo nas exportações para a região americana e região dos Estados Unidos e região da Europa, né, dos volumes de mármore, granito e café. O café enfrentou algumas dificuldades com o clima aqui no Brasil ao longo do segundo semestre, que impactaram um pouco aí no final do ano os volumes de exportação de café por falta de produto, mas os volumes de granito foram bastante fortes, inclusive. Falando de carga geral, a gente tem aplicado, né, esse mix novo de produtos aqui no terminal de Vila Velha. Já tem alguns anos que a gente tem diversificado um pouco nossa atuação, atuando de forma mais agressiva, né, nos negócios de carga geral. E nesse último TRI, a gente conseguiu novos contratos, né, principalmente no negócio de siderurgia, granel, que contrabalancearam essa queda, né, de volumes do container, né, e compensaram financeiramente o nosso resultado. Essa estratégia foi iniciada há 2 anos atrás, né, e tem surtido bastante efeito quando você equilibra a balança de negócios do TVV do ponto de vista financeiro. Então, foi isso, né, esses destaques. Eu queria comentar também sobre a conclusão da fase 1 do projeto, que eu vou comentar mais na frente, e eu retorno a palavra para o Pascoal.
Obrigado, Wilson. Avançando aqui no nosso material no slide 10, falando de endividamento. O grande destaque aqui é a estabilização do nosso nível de alavancagem, né? A gente está com um nível aqui de 2,4 vezes para o último trimestre, né, de 2021, dentro, né, da nossa margem de trabalho. E embora a gente tenha aumentado a dívida bruta da companhia, né, tomando uma dívida incentivada, né, e de longuíssimo prazo para o terminal de Vila Velha, para financiar a sua expansão essa que o Wilson comentou rapidamente aqui no slide anterior, né, e vai mostrar com mais detalhes alguns dos equipamentos que a gente está adquirindo, né, e que estão sendo financiados com esse capital. A nossa posição de caixa também aumentou entre os trimestres, né? A gente, comparando aqui com o último trimestre, né, o terceiro TRI de 2021, a gente tem uma variação aqui de quase 50 milhões, e o EBITDA está estável, né? Está alinhado aqui com os últimos 12 meses também do terceiro TRI. Então, isso, né? Esse leve incremento da dívida bruta que justifica essa pequena variação entre os trimestres. Fora isso, a gente resgatou, liquidou antecipadamente, como eu comentei, né, no slide anterior, uma emissão de debêntures que estava cara para a Login, os padrões atuais de rating de crédito da companhia, né? Bom, adicionalmente, a nossa dívida ela é majoritariamente, né, no longo prazo, como vocês podem ver aqui na parte superior do slide esquerdo, ainda com parcela relevante, né, com o BNDES, e outros bancos aqui comerciais respondendo por 44% da dívida e bem equilibrada em termos de indexadores. Quando a gente olha o cronograma de amortização, que a gente vem mostrando aqui com destaque, né, desde o primeiro TRI de 2021, para dizer que a gente conseguiu alongar bem as nossas dívidas, a gente tirou da frente aqui um caminhão de dinheiro que ia vencer até 2023, aí aproximadamente 270 milhões de reais, dando bastante fôlego, né, para que a gente consiga cumprir com folga esse cronograma ao longo dos próximos anos, né, no longo prazo. Avançando aqui para o próximo slide, o destaque é a oferta pública voluntária, né, para aquisição do controle da Login, que foi lançada pela SAS, uma subsidiária integral da MSC. Depois de cumprir uma série de passos, né, e requisitos da nossa regulamentação, né, tanto de CVM quanto CAD, etc., né, no último janeiro, a OPA ela foi realizada, né, já liquidada, e logo em fevereiro a gente fez uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de 3 novos membros para o nosso Conselho de Administração, né, membros esses já indicados pela MSC. Tá? Ainda como resultado dessa OPA, né, a gente teve aí quase 91% do capital social da Login habilitado, né, para participação da OPA. As ações que foram adquiridas pela SAS/MSC foram 67%, como já divulgado no edital, antecipadamente, esse era o teto, né, para aquisição, a um preço unitário de R$ 25. Né? Dado que houve uma habilitação, né, maior do que os 67%, houve um rateio, né, o rateio a continha está aqui embaixo no slide, né, de 73,8%, aproximadamente, né, de todo mundo que colocou suas ações à venda. Então, essa aqui já é uma realidade, né? A gente sabe que o CAD ainda está avaliando para dar o seu despacho final, né, sua decisão final, mas a MSC já está participando aqui do nosso dia a dia, né, da gestão da companhia através do nosso conselho de administração. Avançando para o próximo slide, eu devolvo a palavra para o Wilson para ele falar um pouquinho mais aqui dos nossos novos guindastes. Obrigado, pastor. Bem, só detalhando um pouco mais essa fase 1 concluída dos investimentos no terminal de Vila Velha, né, e recapitulando o que aconteceu em 2020, nós renovamos nossa concessão para mais 25 anos junto ao Ministério da Infraestrutura, e nessa renovação a gente assumiu compromissos de investimento no terminal. Esses compromissos, né, naquela época, né, geravam em torno de 82 milhões de reais e que, com dólar e câmbio
atual e também com as novas cotações de preço dos equipamentos, a gente está falando num investimento atualizado no montante de 130 milhões de aproximadamente. Essa fase 1 do projeto ela acabou de ser concluída, lembrando que o projeto são 2 fases, né, praticamente 2 anos de investimentos. O primeiro investimento, e o mais relevante, era previsto a aquisição de 2 novos guindastes Mobile Harbor Cranes, né, que a gente chama de MHC. A gente tomou a decisão de comprar esses guindastes do fabricante Liebherr, na Alemanha, considerado aí um dos melhores fabricantes desse tipo de equipamento no mundo. E esses equipamentos eles chegaram no TVV em dezembro e entraram definitivamente em operação em janeiro. Aproveitando, a gente incluiu um QR Code nesses slides, e que qualquer um que bater a câmera aí vai ser direcionado para um vídeo no YouTube que mostra efetivamente esse equipamento chegando no TVV, cenas reais e já de algumas operações feitas por este equipamento. Esses equipamentos mudam a cara e o perfil do TVV, a gente se transforma de fato num terminal ainda mais multipropósito, além de operacionalizar, né, e operar os containers, né, carregando e descarregando navios, eles também possuem características de operação para carga geral, né, seja granel, cargas de projeto, e principalmente, né, a capacidade de elevação desses guindastes, ela é muito alta, né, e a gente não possuía esse tipo de característica nessa região do país. Cada um desses guindastes possui capacidade de içamento de 154 toneladas, e a gente adquiriu também uma tecnologia adicional no qual esses 2 equipamentos eles se conectam um no outro, e você pode fazer uma operação combinada de até 300 toneladas de içamento para equipamentos especiais de alto peso. Então, isso, de fato, transforma o TVV num terminal muito mais competitivo, né, muito mais aberto a novos tipos de projeto, tipos de carga, e eu tenho certeza que isso trará, né, para essa região do país, né, no qual a gente atua, uma nova roupagem para a infraestrutura portuária capixaba. Desde janeiro, né, alguns navios já foram operacionalizados, algumas cargas especiais já foram feitas, e a gente tem trazido para o Estado, aqui para essa região, novos projetos logísticos por conta desses novos equipamentos. O projeto continua, a gente já está em andamento com a fase 2, que tem previsão de encerramento no final deste ano para o início do ano que vem, e a gente volta aqui para atualizá-los sobre o andamento desses investimentos. Então, era isso. Eu volto a palavra para o Gurgel para comentar um pouco sobre nossa experiência do cliente. Obrigado, Wilson. Bem, nesse slide gostaríamos de destacar um pouco dos resultados alcançados com a nossa agenda estratégica de centralidade no cliente, que é uma das alavancas para nosso plano de crescimento. Desenvolvemos o Jeito Login de Encantar, que agrupa 24 projetos voltados à centralidade do cliente na navegação e mais 32 projetos no TVV, alguns deles diretamente ligados à nossa agenda ESG. Esses projetos são suportados por 5 pilares: cultura, pessoas, processos, tecnologia e fornecedores. Com a evolução desses projetos, já podemos notar uma maior fidelização de nossos clientes e impactos positivos em alguns indicadores. Um deles é o NPS, onde, em 2021, fizemos 4 pesquisas, terminando o ano com o TVV alcançando a zona de qualidade, acima de 50 pontos, e a navegação muito próxima desta mesma zona, apresentando uma estabilidade no nível de percepção dos clientes ao longo do ano. Destaque também para a utilização da nossa plataforma LogAI, que teve Go Live em março de 2021 e terminou o ano com mais das metades das reservas de espaço em nossos navios sendo feita através dela, que mostra que foi uma estratégia acertada a criação de mais este canal de atendimento. Nossa pontualidade rodoviária também atingiu o índice recorde, fechando o ano com mais de 95% das nossas 85 mil operações, chegando sem atraso em relação aos horários agendados por nossos clientes. Destaco também um índice inédito de 0 roubo de cargas em nossas operações, reforçando a tese que a cabotagem é um modal muito seguro para os nossos clientes. Por fim, em 2021, recebemos 2 importantes premiações, uma como melhor fornecedor da cabotagem e outra em inovação no modelo de atendimento, feita por 2 dos principais clientes da Login. Agora volto a apresentação para o Pascoal. Bom, a gente
quer mostrar nesse slide aqui alguns efeitos não recorrentes do nosso resultado, né? Começando ali partindo do EBITDA do quarto trimestre de 2020, né? Onde a gente registrou 104,5 milhões, começando com um efeito totalmente contábil, né? Uma reclassificação que aumentou o resultado naquele trimestre, né? Em 5,4 milhões, referente ao contrato de arrendamento do TVV. Aqui tem uma norma contábil chamada IFRS 16. O nosso contrato era classificado de uma forma diferente antes disso, então a gente pegou, né, todo o retroativo do ano e acertou naquele trimestre. Então, isso acabou aumentando ali o resultado, mas não é recorrente, né? Então, a gente fica ali com o EBITDA conciliado, né, para o quarto TRI de 2020, totalmente gerencial aqui, tá, para fazer o disclaimer, de 99,1. Comparando, então, esse EBITDA com o EBITDA do quarto TRI de 2021, eles estariam alinhados, né? Ou seja, 99,1 contra 99,2 milhões. Vejam que, né, existe margem aqui entre receita líquida operacional e custos e despesas, ainda com uma variação positiva do AFREM, né? A gente vem incrementando aqui os navios próprios na frota e a própria receita de cabotagem, com isso gerando mais AFREM. Mas, mais uma vez, no último trimestre de 2021, a gente teve 2 eventos não recorrentes importantes, né, decorrentes do mesmo fato, que foi uma parada, né, um off-hire de uma das nossas embarcações, o Login Jatobá, onde a gente teve custos, né, com seguros desse problema técnico da ordem de 7,3 milhões de reais, mais 3 milhões de running costs, né? Ou seja, o navio parado está com o custo fixo dele ali, comendo resultado. Então, isso aqui já soma mais 10 milhões de reais, praticamente, de resultados. Quando você devolve isso, né, para o nosso EBITDA, a gente está falando de um EBITDA conciliado ali, gerencial, de 109,4 milhões, né, quase 10% melhor do que o EBITDA conciliado de 2020. Né? Então, aqui demonstra que, mesmo entre os trimestres, há um crescimento, né, quando a gente concilia e tira os efeitos não recorrentes, nessa análise aqui gerencial, há um crescimento importante das nossas operações. Bom, então agora devolvo, né, a palavra aqui para o Márcio Arani, nosso CEO. Obrigado, Pascoal, Wilson, Gurgel. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta podem utilizar o recurso de Raise Hand, levantar a mão, que está localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Aqueles que quiserem enviar perguntas por escrito poderão fazer pelo botão de Q&A, também localizado na parte inferior da tela. As perguntas recebidas por escrito também serão respondidas ao vivo. Temos aqui uma pergunta da Camila Silva. Como a privatização da Codesa impactará nas operações da Login? Obrigado, Camila. Eu vou pedir para o Wilson fazer essa resposta para você. Obrigado, Camila. A Codesa deverá ser a primeira autoridade portuária do Brasil a ser privatizada. Desde o início desse projeto, né, pelo Ministério da Infraestrutura, por sermos o principal arrendamento, né, desse porto público, a gente acompanha muito de perto, né, o assunto, né, e eventuais impactos, né, que possa existir no nosso negócio, principalmente do TVV. A gente entendeu bastante, né, o processo, né, estudamos bastante, né, todos os documentos, né, que foram divulgados, né, e o próprio edital, né, agora. De antemão, a gente tomou a decisão, né, e publicamente já exposto, de não participar desse processo, né, como o interessado em bidar a compra dessa autoridade portuária. A Login não tem esse interesse, porque nós somos operadores portuários e nosso negócio não é sermos autoridade portuária. Mas a gente acabou sendo consultado, né, por alguns dos interessados, né, que eventualmente têm interesse,
para entender um pouco mais o funcionamento do porto, as potencialidades do porto. E o que eu posso dizer, né, é que ao longo desse processo a gente conseguiu, junto, né, ao próprio governo federal, né, retirar muitos itens que poderiam prejudicar o nosso negócio, né? E o governo federal ele foi até de alguma forma muito inteligente em proteger os atuais contratos, né? A gente entendeu que essa decisão foi muito positiva. Então, o contrato do TVV ele está 100% garantido, né, ao longo desses próximos 25 anos, que acabaram serem renovados, né? Inclusive as suas cláusulas, suas condições financeiras, né? A gente não vê risco para esse negócio. Passado esse ponto, né, do risco do contrato, a gente começou a enxergar com um certo otimismo os potenciais vantagens futuras que a gente pode tirar desse processo, né? Veja que hoje a gestão autoridade portuária é feita por uma empresa totalmente pública, né, federal. Isso, quando passa para um ambiente privado, a gente tende e espera, né, que as relações sejam mais fáceis, né, os processos sejam mais céleres, né, um processo de dragagem, por exemplo, de fato aconteça, o processo e as possibilidades, né, de adensamento de novas áreas, ela possa de fato existir, que hoje ela praticamente não existe nas condições do Porto de Vitória. Então, a gente está com muita expectativa, uma expectativa positiva para esse leilão, que vai acontecer agora no dia 30 de março, eventualmente, né, conhecendo o vencedor desse certame, a gente espera estabelecer uma relação muito positiva e próspera para o Porto de Vitória, né, não só para a Login, né, para o TVV, mas para a comunidade portuária capixaba, porque a gente entende que a Login tem muito a contribuir para o Porto de Vitória e para essa região no qual a gente atua. E a gente quer contribuir com projetos, né, com investimentos. Então, a gente está bastante otimista e aguardando bastante ansiedade o vencedor desse processo. Temos duas perguntas do Danilo Oliveira no Q&A. A primeira pergunta. A Login destacou a aquisição de novos navios com entrega até 2024. O quanto as novas regras trazidas pela BR do Mar alteram o planejamento para fretamento e aquisição de novas embarcações? Segunda pergunta. Diante das atuais características da navegação costeira, qual o perfil de navios que a Login busca em termos de aporte, tipos de carga e novas tecnologias? Eu não peguei o nome de quem está perguntando. Pode repetir, Júlio? Danilo Oliveira. Danilo. Oi, Danilo. Obrigado pelas suas perguntas. A Login, né, ela é uma empresa que acredita no Brasil, na cabotagem brasileira. Com ou sem BR do Mar, ela faria os investimentos necessários para continuar crescendo e convertendo carga para um modal mais sustentável. O que a BR do Mar facilitou é que a gente pode trazer o navio sem a necessidade de nacionalização, mas o desafio de operar a cabotagem com tripulação brasileira dentro desses navios, ele vai continuar. Com relação ao tamanho do navio, eu acho que hoje a gente já tem uns navios muito adequados à nossa realidade. Esse navio nosso, esses dois novos que estão sendo construídos, eles vão ter uma capacidade 30% superior, capacidade útil 30% superior aos navios que nós temos na frota atual e consumindo menos combustível. Então, são navios super adequados à relação tempo navegando, tempo no porto que nós temos na cabotagem brasileira. Então, é isso. A gente pretende continuar fazendo aquisições nesse perfil de navios. São navios que nós consideramos adequados. Nós temos o Pedro Pimenta, da Eleven Financial, com a mão levantada para fazer uma pergunta ao vivo. Pedro, a gente vai habilitar o seu áudio e você pode fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Opa. Obrigado por pegar a pergunta. Parabéns pelos resultados. Se vocês puderem comentar, dar um panorama de como que está 2022 em termos de custo. A gente viu aí no resultado um aumento de custo com o pessoal, um aumento de custo com fretamentos, teve questões não recorrentes aí com a parada dos navios, nocagem. Então, se puder comentar como que estão esses eventos não recorrentes
E aí, excluindo aí a parte do aumento de combustível, o que é que deve ficar aí para o primeiro trimestre de 2022? E se a gente pode esperar aí uma margem EBITDA acima do quarto trimestre? Beleza, Pedro, obrigado aí pela tua pergunta. Falando um pouco dos custos para 2022, né? Nós temos um custo principal, que são 2 navios para serem docados, ainda em 2022, por força da sociedade classificadora. Tem o seu ponto. Outro ponto que você comentou, mas eu acho relevante falar, é a questão do bunker, né? O bunker está sendo um vetor de crescimento de custo grande para a gente, e a nossa preocupação é esse crescimento descolar um pouco do nosso concorrente principal, que é o transportador rodoviário que usa diesel. Essa é uma preocupação nossa. Nós hoje já construímos com o mercado uma sobretaxa, né, que meio que regula esse aumento, ou diminuição do bunker conforme a flutuação, mas é um ponto de preocupação para a gente. O nosso navio, o Jatobá, que o Gugel comentou, ele já voltou a navegar, mas ele ficou ainda no início de janeiro com restrição, né? ainda em reparo. Mas, em termos de margem, a gente continua no nosso objetivo de aumentar a margem continuamente. Na cabotagem, o nosso maior vetor de crescimento são cargas novas, são cargas que demandam mais serviços, são cargas que demandam mais tecnologia, e daí vem nossos investimentos, são cargas mais exigentes. Isso é que a gente quer atrair cada vez mais para os nossos negócios. Agora, tem alguma queda de margem que você percebe aí, por exemplo, no TVV e na própria cabotagem, que elas são excelentes, na nossa opinião, porque elas não querem dizer que está degradando o serviço, quer dizer que ela está crescendo em novas cargas. Então, o TVV, quanto mais ele se desenvolve na linha do multimodalismo, do multipropósito, ele vai trazer uma carga que paga menos, mas contribui muito para o terminal. E a equipe do TVV, que está fazendo um trabalho brilhante, ela está aumentando a capacidade operacional dos navios de contêiner, liberando mais berços para operar essas outras cargas. Então, elas não são concorrentes. E a mesma coisa acontece na navegação de cabotagem. Quando a gente fala de carga feeder e quando a gente fala de carga Mercosul, que elas pagam menos, né? Elas puxam a margem média para baixo, mas elas não concorrem com o mesmo espaço, né? A carga do Mercosul ela fica majoritariamente até Santos, e dali a gente embarca Santos, Santa Catarina, e dali a gente embarca novamente com a carga de cabotagem do trade. Então, são efeitos, olhando friamente para o número, que deixa uma pulga atrás da orelha, mas eles são altamente positivos e fazem parte da nossa estratégia de aumentar a ocupação do terminal com carga nova, sem prejudicar e continuar crescendo no contêiner, e a mesma coisa na cabotagem. Obrigado, Márcio. Temos uma pergunta do Arthur Sampaio. Primeiramente, parabéns pelo excelente ano. Poderia explicar mais detalhadamente o processo do CAD? Obrigado, Arthur. Vou pedir para o Pascoal explicar esse processo para você. Arthur, bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta novamente. O CAD está num processo normal, né? Padrão dele. Eu acho que o que teve de diferente nesse processo, inovador, inclusive, né? A primeira vez que o CAD faz uma coisa desse tipo foi dar uma autorização prévia, né? Antes do seu despacho final, para que a SAS/MSC realizasse a sua OPA, com o objetivo, né, claro, de preservar o valor da companhia e com todo, né, ou seja, um alinhamento, um combinado entre, né, a MSC e seus representantes aqui no Brasil e o CAD. Inclusive, né, um dos conselheiros que a gente elegeu, dos 3, ele é um conselheiro, vamos chamar assim, monitor do CAD, né, que garante que a MSC, antes do despacho final do CAD, não participe, né, de algum tipo de deliberação que possa ser conflituosa do ponto de vista concorrencial. Tá? Então, o CAD continua, né, solicitando informações para dar o seu despacho final num processo
bastante regular, né? A gente não consegue dizer antecipadamente, né, prever quanto tempo isso demora. Todo mundo sabe que o CAD trabalha com alguns prazos, né, que não são regimentais, né, ou seja, que eles se colocam como prazo para resolver os casos, né, os atos de concentração que chegam por lá, e a gente ainda está dentro, né, dessa janela, que é uma janela gerencial, embora, de novo, não haja nenhuma garantia de que, ou seja, o despacho final se dê dentro desse prazo, né, que é mais uma meta interna do CAD do que qualquer outra coisa. O que a gente está fazendo como companhia é quando a gente continua ajudando no processo, né, com informações, passando tudo que a gente sabe aqui sobre login, sobre o mercado de uma forma geral, tanto de navegação quanto de terminais, né, nossa operação intermodal. Então, a gente tem feito aí reuniões frequentes para montar material e mandar isso para o CAD, tá bom? Temos mais uma pergunta, também do Arthur Sampaio. Qual a perspectiva de melhoria na alavancagem operacional com a retomada da produção industrial do país? Quais proxies antecedentes seriam interessantes acompanhar? Obrigado, Arthur, novamente pela sua pergunta. Eu vou pedir para o Pascoal responder essa pergunta. Arthur, vamos lá. Alavancagem operacional, estou entendendo aqui pela sua pergunta que a gente está falando da nossa capacidade, né, de, com custos fixos já colocados, melhorar a nossa receita no tempo, né? E como é que é a perspectiva disso para frente. Então, bom, todo mundo está vendo, a gente está em um ano, né, do ponto de vista de crescimento econômico e ambiente, né, geral, político, econômico, etc., um pouco complicado, né? Mas com alguma perspectiva de crescimento. E a gente sabe também, e aqui na Login, né, quando a gente olha para o crescimento da Login para trás, existe sempre, né, um fator, uma alavancagem em cima do crescimento do país para crescimento de transporte de cargas, de uma forma geral, né? Além disso, né, acho que mais importante, inclusive, do que um possível crescimento alavancado no crescimento da economia, né, a cabotagem, e aí, sobretudo, agora com os benefícios, né, os incentivos que a BR do Mar está colocando, como o Márcio falou, mais aí a médio e longo prazo, mas a cabotagem ela tem muito para crescer ainda. Né? Ela vem crescendo aí a taxas, né, de 2 dígitos, né, nos últimos 5 anos, ainda tem uma participação pequena na nossa matriz de transportes, ali cerca de 6%, né, quando a gente fala de transporte de contêineres por cabotagem, num país em que o modal rodoviário, né, ele é disparado, tem a maior participação, né, 60% da nossa matriz de transporte, hoje no Brasil, né, de carga, ela é feita através do modal rodoviário. Então, a gente tem um trabalho aqui bastante relevante, bastante importante, né, de converter carga do rodoviário para a cabotagem. Né? Isso está no cerne da nossa estratégia e isso, então, faz muitas vezes o resultado da Login descolar do resultado médio, né, do mercado e inclusive, de potenciais, né, crescimentos econômicos que possam beneficiar a nossa operação. Então, é essa a nossa pauta aqui, tá? E a gente está entregando uma série de ações, né, exatamente para ajudarem a gente a performar nessa estratégia. Então, é isso. Quando você fala de indicadores, né, a produção industrial, tudo isso é importante. Né? Indústria e comércio, principalmente, é muito relevante para o nosso negócio. Mas, de novo, a gente está aí mais do que alavancado, né, em cima desses potenciais crescimentos. Tá bom? Temos mais uma pergunta no Q&A, uma pergunta anônima. Quais as principais mudanças na empresa após a participação relevante da MSC no Conselho? Parabéns a todos pelo trabalho realizado na Login. Obrigado pelos parabéns. Eu acho que o Pascoal foi bem cirúrgico. Né? Hoje, a principal mudança que a gente teve com a chegada foi a eleição dos 3 conselheiros, né? Muito recente ainda. E aí a gente ainda não tem muita relação com eles, né? Por conta do processo do CAD
ainda não ter finalizado, né? Ele está bem encaminhado, vamos dizer assim, mas ele não foi finalizado. Nós temos algumas expectativas da administração, né? Eu acho que é o maior armador do mundo, tem muito conhecimento de chip, certamente conhecimento muito superior da Login, acho que podem abrir canais de benchmarking de tecnologia com a gente. Então, tem muita coisa boa que pode vir, uma vez que um maior armador do mundo passa a ser seu principal acionista. Nós somos uma empresa listada, né? E temos outros 20 mil acionistas para tomar conta, e nós vamos cuidar deles da maneira que sempre viemos cuidando até hoje, né? Em toda a descrição. Mas eu acho que podem surgir novos negócios, podem surgir uma série de coisas interessantes. Não temos nenhuma informação ainda deles, né? Do que eles pensam, do que eles querem trazer para trabalhar junto com a gente, por conta desse momento ainda que o CAD não se posiciona definitivamente. Do nosso lado, nós temos muito boa expectativa do futuro. Temos uma pergunta do Pedro Nogueira. Qual a perspectiva e quais os objetivos com a aquisição da Tecmar? Oi, Pedro, obrigado pela tua pergunta. Faz parte do nosso plano estratégico, né? Uma das visões do negócio de cabotagem é entrar no segmento de carga fracionada, esse é um primeiro direcional. Então, a Tecmar, 85% do que eles fazem é carga fracionada. Eles são uma empresa de 20 anos de expertise nessa área, nós não temos essa expertise. Esse é um primeiro ponto, então a gente quer beber um pouco nessa sinergia. Nós, hoje, como o Gurgel falamos, temos 85 mil viagens contratadas por ano para entregar nossos porta-a-portas. Eles têm um domínio muito bom sobre esse tipo de transporte, transporte rodoviário, então a gente espera também ter alguma sinergia com eles nessas duas áreas, tanto no nosso transporte de carga cheia porta a porta, como agregar valor para os nossos clientes, oferecendo carga fracionada na cabotagem. Não havendo mais perguntas, gostaria de agradecer a participação de todos e passar a palavra para o Márcio Arani fazer suas considerações finais. Obrigado novamente. Assim, fechando, né, vocês puderam observar aí uma série de resultados espetaculares que nós tivemos ao longo de 2021. Nossos negócios vieram vigorosos novamente, plenamente alinhados com a nossa estratégia de longo prazo, né? A gente vem alinhando todas as equipes na Login nessa direção, e a gente quer cada vez mais se posicionar como uma empresa no mercado de soluções logísticas com destaque. Nosso direcionamento também, outro ponto importante que o Gurgel trouxe, nosso direcionamento para a colocação do cliente no centro das nossas atividades, aí não mais só na equipe de atendimento, a equipe comercial, que classicamente quem olha, vamos dizer assim, com mais detalhe para os clientes, a Login toda está no movimento nessa direção, tanto na cabotagem quanto no terminal. Isso já começou a dar resultados importantes para a gente. Vocês puderam ver ali o NPS, a evolução que o TVV conseguiu também, a evolução da cabotagem. Isso vai consolidar certamente a Login numa posição, num provedor destacado aí de logística no Brasil. Então, finalmente, eu agradeço a atenção e a participação de todos na conferência. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, Márcio. A teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2021 da Login Logística Intermodal está encerrada. Por favor, desconectem as suas conexões e tenham todos um excelente dia.